Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre os primeiros sinais e sintomas da doença de Alzheimer. Quando desconfiar, beleza? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai ajudar, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para vocês poderem receber quando a gente publicar vídeos novos. Também não se esqueçam de inscrever no nosso canal do Instagram, @geriatriacomiola, e no TikTok, Geriatria com Miola. Beleza? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as situações que nos fazem desconfiar que um paciente pode estar com a doença de Alzheimer. Para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que relembrar um pouquinho algumas coisas que acontecem com os nossos pacientes que levam eles a desenvolver a doença de Alzheimer, né? Então, um pouco lembrando da fisiopatologia da doença, né? Que hoje ainda se entende, né, que a grande causadora da doença de Alzheimer seria a deposição de proteína beta-amiloide no sistema nervoso central ao longo dos anos, né? E essa deposição, ela começa muitos e muitos anos ainda antes do paciente vir a desenvolver a doença, né? Aí mora uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem de achar tratamentos que realmente sejam efetivos em diminuir a progressão da doença. Porque quando os sintomas clínicos começam, né? Muitas vezes o paciente já vem tendo essa deposição de proteína há muitos anos, né? Então, isso nos leva a lembrar que muitas vezes mesmo pacientes cognitivamente saudáveis têm deposição de proteína beta-amiloide, mas também que muitas vezes a gente passa por um estágio pré-demencial, que é o comprometimento cognitivo leve, né? Então a gente já fez vídeo sobre CCL, né, o comprometimento cognitivo leve aqui no canal. Peço para vocês que quem ainda não entende isso direito, dê uma olhada lá no nosso vídeo para entender um pouco melhor, porque muitas vezes essa piora, né, essa deposição de proteína beta-amiloide levando a piora das queixas cognitivas, ela pode ser gradual e a gente conseguir tentar identificar isso mesmo antes da fase de demência, né? E não só quando o paciente já está em fase de demência, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro sobre isso, número 1 de todas, é que não é normal esquecer com a idade, né? Então muitas vezes essa queixa extremamente banalizada por a nossa sociedade, por algumas pessoas, que o idoso, especialmente idosos mais longevos, né, acima dos 80 anos, 90 anos, começam a se esquecer e as pessoas começam a dizer que não, isso é normal da idade, não tem problema. E a gente sabe hoje que não é normal da idade esquecer, a ponto de isso prejudicar as atividades de vida diária do paciente. Lembrem que os nossos vídeos, eles são complementares, né? Então quem ainda não entende o que é demência, né, não tem certeza absoluta do que eu estou falando quando eu digo que um paciente está em fase de demência, volta lá no nosso vídeo para entender o que é demência, né? Por quê? Porque o declínio cognitivo, ele tem que vir associado à perda das atividades instrumentais de vida diária do paciente. Então, que ele tenha dificuldade de fazer coisas que ele fazia antes, como cozinhar, tomar seus próprios remédios, cuidar da vida financeira, fazer compras, né? Então, quando o declínio cognitivo atinge essas atividades, o paciente não consegue mais fazer as coisas, é que eu digo que ele está em fase de demência, certo? Mas muitas vezes os sintomas vêm antes. Então, fechamos aqui a caixa que não é normal esquecer com a idade, e sempre que você mais jovem ou o nosso paciente mais longevo começar a esquecer, isso vai ligar uma luz de alerta para todos nós, né? E lembrando também, já citei isso em outros vídeos, que a gente sabe hoje que conforme o avançar da idade, a incidência de demência aumenta muito, né? Que antigamente se acreditava que era normal da idade e hoje a gente sabe que não, que muitas vezes é mesmo doença de Alzheimer. Então, acima dos 85 anos, até 1/3 dos pacientes, né? Então 33,3% dos pacientes acima dos 85 anos vão ter um quadro demencial. Então, isso vejam que um percentual muito significativo dessa população que vai ter alguma demência. Então, a gente tem que ficar de olho e tentar levar eles à consulta
sempre já nos primeiros sinais da doença. Eu queria lembrar para vocês aqui, acho que, né, para quem ainda não conhece, que a gente tem algumas variantes da doença de Alzheimer, né? Então a gente tem a atrofia cortical posterior, que é uma variante que dá um acometimento a nível mais de lobo occipital e mais alterações visuais, né? O paciente não consegue reconhecer os objetos, né? Ou tem dificuldade de processar a imagem que ele está vendo, né? E muitas vezes as queixas desse paciente se confundem um pouco até com queixas oftalmológicas, então não é até incomum que esses pacientes sejam avaliados pelo oftalmo primeiro antes de serem avaliados pelo geriatra, tá? Mas a gente não vai falar disso especificamente, só lembrando vocês que tem essa variante, tem a variante que causa uma afasia progressiva primária, então um distúrbio de linguagem que pode evoluir, como começa com distúrbio de linguagem e evolui para a doença de Alzheimer, apesar da maioria das afasias progressivas primárias evoluírem para a demência frontotemporal, existe uma variante que evolui para a doença de Alzheimer, e a gente tem também a variante frontal da doença de Alzheimer, que muitas vezes confunde muito com a demência frontotemporal. Então essas variantes existem para vocês conhecerem, mas hoje a gente vai falar especificamente daquela que é a mais comum de todas, que é a variante amnéstica, né? Ou seja, aquela que realmente atinge primariamente a área da cognição de memória, aprendizado e função executiva também na fase inicial. Então, a gente lembra dessas outras variantes, mas vai falar daquela que é disparado a mais comum, que é a variante amnéstica, né? E aí, para a gente falar disso, a gente tem que lembrar como é que é o acometimento de memória da doença de Alzheimer. Por quê? Porque ele é um acometimento que a gente chama de amnésia anterógrada. O que é isso? O paciente começa a esquecer, ter esquecimento para fatos recentes, né? Então, coisas do dia a dia ou coisas do dia anterior, né? Fatos que aconteceram nas últimas horas, dias ou semanas, né? Então, ele não consegue mais reter essa memória recente. Mas o paciente retém muito bem, ao menos na fase inicial, a memória mais antiga, né? Então ele vai lembrar, ele vai continuar contando várias histórias de antigamente, né? Vai lembrar das pessoas que conviveram com ele durante a maior parte da vida, na fase inicial ele vai continuar lembrando, né? Então tudo isso vai se manter normal, né? Porque a gente ainda vê, as pessoas chegam no consultório dizendo muitas vezes que é normal, tá meio esquecido, mas do passado ele lembra super bem, né? Do passado, doutor, nossa, ele conta cada história com detalhes, né? Mas isso não quer dizer que ele não está com doença de Alzheimer, justamente porque na fase inicial o acometimento é da memória recente. E ainda dentro desse acometimento da memória recente, a gente tem essa memória de horas, a dias, né? Às vezes minutos, que é a mais acometida, porque a gente já tem uma memória de segundos, assim, um pouco ainda muito rápida, que ainda na fase inicial ainda está preservada, né? É até comum no consultório, quem já acompanhou, né, a gente fazer teste neuropsicológico, fazer mini exame do estado mental, MoCA, relógio, fluência verbal, qualquer um teste que a gente utilize para avaliar a cognição do paciente, em que o teste de memória de evocação que a gente utiliza, ou seja, a gente pede para ele repetir algumas palavras, né, e daí depois pede para ele memorizar e pede para ele repetir alguns minutos depois, né, não é instantâneo. E quando a gente pede para ele repetir alguns minutos depois, o que ele tinha falado segundos antes ele lembra, né? Então, às vezes é o cálculo do mini mental, né? Ou no MoCA é a questão do trem bicicleta, relógio régua. Então, essas palavras que ele falou agora há pouco, ele lembra, a de segundos atrás, mas é a que ele falou 5 minutos atrás, né? Quando eu já tenho, em geral, um quadro estabelecido de demência na doença de Alzheimer, ele não lembra, né? Então é essa memória anterógrada, mas não essa memória muito curta de segundos, e isso fica bem característico muitas vezes nos testes neuropsicológicos. Então isso é importante que fique bem claro, né? A perda vai ser dessa memória mais recente, certo? E aí, quais são os sintomas mais comuns na fase inicial, né, gente? Então, o sintoma mais clássico é sim o sintoma de esquecimento, tá? E uma das situações mais características que a gente vê com muita frequência na prática são as repetições, né? Que é, por exemplo, o paciente estar conversando, fazer uma pergunta,
e alguns minutos ou depois, né, 20, 30 minutos, uma hora depois, ele fazer a mesma pergunta novamente, né? Ou contar uma história, né? Conta uma história e alguns minutos, né, ou hora depois, conta essa história novamente, né? Então, essas repetições com muita frequência em espaços curtos de tempo no mesmo dia é uma coisa que tem que chamar a atenção, né? Não é normal no nosso dia a dia que a gente conte uma história para alguém e meia hora, uma hora depois esqueça que contou, né? Então isso realmente denota um acometimento possível dessa memória recente e é uma coisa que tem que chamar a atenção. E costuma ser um dos sintomas mais frequentes na fase inicial dos pacientes, essas repetições ao longo do dia, né? Então, ou em questão de horas ali, o paciente falar e depois já repetir a mesma pergunta ou a mesma história. Segunda coisa bastante comum nessa fase é o início das dificuldades para realizar suas atividades de função executiva. Então, às vezes, o paciente começar a se perder, tomar o seu remédio errado, né? O paciente que faz as atividades de casa e começa a ter dificuldade para realizar algumas, especialmente as mais complexas, por isso que a gente fala tanto de cozinhar, né? Porque é uma coisa ainda muito presente, especialmente dos idosos, na faixa etária que a gente costuma atender, né? Então eles começam a ter dificuldades para cozinhar, tem a clássica situação de deixar a chaleira, né? Deixar algo no fogão e acabar pegando fogo, né? Que isso pode ser um sinal, mas às vezes também tem desatenção associado, mas muito mais quando o paciente já fazia refeições, ele começa a ter dificuldade na hora de realizar as refeições, isso chama mais atenção. Em alguns casos, por exemplo, pacientes que cozinham muito bem começam a fazer refeições mais simples, né? Então antes fazia refeições elaboradas, bastante complexas, e aí começa a fazer essas refeições de forma mais simples, e isso é uma coisa que deve chamar atenção e que muitas vezes acaba passando despercebido, porque ele ainda consegue cozinhar, mas ele não cozinha mais da forma como ele fazia antigamente, justamente pela dificuldade da função executiva. Começa a ter dificuldade para fazer as compras, então se você dá uma lista para ele no mercado, ele vai e não traz tudo o que deveria, sem lista ele não consegue ir de forma alguma, né? E às vezes você dá e mesmo assim ele não traz tudo o que precisa, começa a ter dificuldade na vida financeira, né? Se o paciente ainda trabalha, né? Às vezes vem relatos do trabalho de que alguma coisa ele está tendo dificuldade, né? Então ficar atento a essas dificuldades de função executiva do dia a dia que o paciente costuma ter, que ele costuma realizar com frequência, em que ele vai começar a ter algumas dificuldades com relação a isso. Então isso, essa questão da dificuldade nas tarefas de função executiva é muito comum já na fase inicial, e é isso que vai delimitar o diagnóstico de demência, né? A gente pode ter desorientação temporoespacial, né? Então o paciente já não consegue mais lembrar que dia não está mais localizado no tempo. Às vezes, mesmo na fase inicial, já acontece dele se desorientar no espaço, então às vezes se perder em um lugar conhecido, né? Uma coisa que ele fazia nesse espaço, ele já não consegue achar o lugar para ir, ou pegava ônibus e não consegue mais, se perdeu em algum momento quando foi ao centro da cidade, ou foi em algum lugar na vizinhança e acabou se perdendo, não conseguiu se localizar. Então a desorientação temporoespacial tem que chamar atenção. E é outra coisa que muitas vezes é negligenciada, né? Mas ele nunca deu bola para os dias, né? Nunca foi de cuidar muito bem os dias. Tudo bem, o dia do mês, às vezes até a gente se engana, né? Não tá, né? Tá na correria do dia a dia, esquece, hoje é dia 2, hoje é dia 13, hoje é dia 15, hoje é dia 14. Erra por um dia ou outro, né? Isso às vezes acontece até conosco. Agora, o dia da semana, o mês que nós estamos, o ano que nós estamos, isso não é normal, mesmo que uma pessoa mais idosa comece a esquecer ou mesmo se perder, né? Então, quando isso começa a chamar atenção, a gente tem que ficar bastante atento, que isso pode ser o início, né, de um quadro demencial. Alterações no humor
também podem ser um sintoma inicial de uma doença, né? Às vezes até porque os sintomas de esquecimento acabam trazendo algumas alterações de humor, né? Então o paciente começa a ficar mais deprimido, ou mesmo mais ansioso, por causa que começa a ter dificuldade nas situações do dia a dia. Isso gera uma ansiedade nele, e essa ansiedade acaba se transmitindo, né? Passando através de um sintoma de piora desses sintomas neuropsiquiátricos. Então isso é algo que também deve chamar atenção, se vir associado a alguma outra queixa cognitiva, e que pode, né, sim, ser o sintoma inicial de um quadro de doença de Alzheimer na variante amnéstica. Muitas vezes eles podem ter problema de linguagem, ter dificuldade em nomear objetos, né, ou formular frases, isso pode acontecer, assim como as questões que eu comentei de ver um objeto, né, e conseguir identificar o que é. Isso também às vezes aparece na fase inicial, mas na variante amnéstica o que costuma ser o principal realmente é as questões de memória e as questões de dificuldade de função executiva. Então ficar muito atento a isso. E vejam que não só saber o que acontece, muitas vezes não negligenciar já é o essencial para a gente começar a desconfiar. Né? Hoje ainda o grande problema da gente acabar encontrando esses pacientes, né, fazendo o diagnóstico desses pacientes com demência antes já, numa fase ainda anterior, é a negligência, né, do paciente começar a ter esses sintomas e a família ainda achar que é normal, ele não consegue mais tomar os remédios. Aí, isso é muito comum no consultório, tá? Quase toda semana tem uma situação dessa. O paciente começou a ter dificuldade de tomar os remédios, tá? A família percebe, vê que ele não está mais conseguindo, e em vez de achar que isso está estranho, o que ela faz? Toma conta dos remédios, vai lá, começa a separar e dá para ele, né? E não liga, né, a lanterna, liga a luz de que, mas por que ele parou, né? Por que ele começou a ter dificuldade em tomar os remédios? Isso não é normal, né? Ele sempre tomou sozinho, por que agora ele não está mais conseguindo? Então isso tem que ser sempre um gatilho para a gente né, nos chamar a atenção para que essa queixa de esquecimento pode ser algo a mais do que só uma coisa banal, né, e que seja normal, né, e que na maioria das vezes não é, beleza? Então comentem aqui para mim quais foram os primeiros sinais que vocês perceberam nos pacientes de vocês, né, como que vocês perceberam o quadro inicial, se foi em alguma dessas situações, né, ou não. Mas então a gente vai lembrar principalmente dessas queixas de memória, de repetição e as dificuldades de função executiva, também podendo acontecer as desorientações, né, temporoespaciais e as alterações de humor. Diria que dessa forma a gente está abordando praticamente os principais sintomas iniciais da doença. Mas aí eu quero comentar sobre um sinal que, né, é muito comum e que várias pessoas às vezes chama a atenção, mas que não é tanto uma perda de memória, que é muitas vezes deixar alguma coisa em algum lugar e não lembrar aonde que deixou, né? Então esse é um dos sintomas mais comuns, que às vezes vários pacientes com memória preservada chegam no consultório com esse sintoma, mas eu deixo as coisas, não lembro onde é que deixei, né? Inclusive a chaleira, eventualmente até, né, pode ser algo assim, que às vezes é muito mais um déficit de atenção, porque a pessoa ela não presta atenção adequadamente no que ela está fazendo, ela está deixando a chave lá, pensando em alguma outra coisa, né? E não necessariamente, né, guardando da forma que deveria e tudo mais. Então, muitas vezes essa queixa é até mais um déficit de atenção, às vezes associado ou não a alguma outra doença que a gente tem que investigar, do que necessariamente uma perda de memória, né? Então, esse sintoma que é muito comum em muitas pessoas, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes você não está retendo a atenção necessária que você precisa para algumas atividades. Então, isso necessariamente não é um sinal inicial da doença. Muito mais essas questões das repetições, que isso sim, né, não é normal que você conte uma história e depois repita ela alguns minutos, uma hora depois, assim como as questões de ter dificuldade em realizar suas atividades ou desorientação temporoespacial. Beleza? Então acho que a gente descobriu boa parte aí dos sintomas iniciais da doença nesse vídeo.
Depois a gente vai ter vídeos posteriores em que a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa temática de cada sintoma, mas acho que por hoje é isso, tá, pessoal? Então continuem me seguindo aqui no canal, curtem, comentem aqui as situações dos familiares de vocês, compartilhem o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber quando nós fizermos vídeos novos, beleza? Um grande abraço e até a próxima!